Gengis Khan nasceu em 1162 em uma região limitada por montanhas quase intransponíveis e pela barreira do deserto de Gobi, na Mongólia, Ásia Central e faleceu em 1227. Foi um imperador mongol que unificou um povo nômade que estava dividido em dezenas de tribos e clãs. Conquistou um vasto e poderoso império mongol, que ia do Mar da China até o Cáucaso, na Europa. Fazia uso constante de muita violência, matando milhões de pessoas e devastando enormes áreas para manter seu vasto império. Herdeiro de Azugai, descendente dos filhos da Luso e chefe do clã dos Borjins, família da mais antiga da nobreza do povo mongol, recebeu o nome de Temujin. Cresceu em meio a outras crianças à sombra das tendas, caçando pequenos animais, pescando e limpando os cavalos, que era costume das tribos mongóis. As tribos eram governadas por algumas famílias que ora viviam pacificamente, ora se dedicavam aos combates. Uma tribo sujeitava a outra, roubava seus rebanhos e outros bens, e até as suas mulheres. Aos 9 anos de idade, Temujin ficou noivo de Borte, filha do chefe dos Kongira, poderosa tribo aliada, e permaneceu junto à família da noiva, de acordo com os costumes dos mongóis. Com a morte prematura de seu pai envenenado em um banquete oferecido por uma tribo tártara, Temujin volta para sua tribo e com apenas 13 anos de idade, torna-se o novo líder dos Borjins. Recebe o chicote e o estandarte do clã, mas vê à sua volta apenas mulheres e crianças, pois os guerreiros de seu pai não aceitam a liderança de um garoto. Sem os guerreiros para a proteção da tribo, foi atacado e teve que abandonar as terras onde viveram seus antepassados. Vivendo agora no Monte Burkankal, com sua família e com alguns poucos cavalos e 2 carneiros. Por ser um garto, Temujin passa a ser perseguido por outras tribos. Certo dia roubam-lhe 8 cavalos, mas ele monta no que ficou, encontra um amigo de infância e juntos recuperam os animais. Estabelece então um tratado de mútua aliança entre seus clãs. Depois de 4 anos de perseguições e lutas pelas montanhas, Temujin, agora com 17 anos e com recursos, parte para reclamar a noiva. Acolhido com festas no acampamento Kongira, recebe como dote um belíssimo manto de zibelina preta, que valia mais que todas as propriedades do seu clã. O casamento trouxe-lhe muitas tendas, servos e escravos. Sua esposa acaba sendo raptada num ataque dos Merquitas, uma tribo rival, e é levada do acampamento. Khan faz alianças com outras tribos para resgatá-la e reúne os melhores guerreiros dessa aliança. Khan descobre que Borte estava grávida, mas aceita o filho como sendo legítimo, e o chama de Gutsi, o inesperado. A vitória de Temujin atrai a simpatia dos chefes das tribos mais poderosas e prepara as futuras alianças. Sua mãe casa-se com um xamã, sacerdote feiticeiro das tribos nômades e confidente dos deuses. Com grande habilidade, Gengis Khan enfrenta uma luta contínua e as notícias sobre seus feitos heróicos se propagam. Sua origem mística e as habilidades com que trata os vencidos, perdoando suas ofensas, espalham-se rapidamente pelas estepes e deserto. Em uma luta contínua pela hegemonia das tribos, vence os temíveis tártaros, ganhando a simpatia da dinastia Qin, que reinava na China e era constantemente ameaçada pelos tártaros. Dominando, pouco a pouco, todas as tribos mongóis, Temujin decide legalizar seu poder. Muda seu nome para o Gengis, o Guerreiro Perfeito. Em 1189 é reconhecido como o Khan, o chefe supremo. Gengis Khan desejava criar um estado mongol vasto e potente e sentia-se como executor de uma missão divina. Dizia sobre si mesmo: um único sol no céu, um único soberano sobre a terra. Com esse objetivo, transformou a força militar dos mongóis em um verdadeiro exército nacional, estruturando-o sob seu comando pessoal. Reuniu os códigos de leis das diferentes tribos numa só,
constituindo o Jazak, e decidiu que chegará a hora da expansão. Em 1211, os mongóis invadem o Império Chinês dos Qin, que resistiram dentro das cidades fortificadas. Em 1214 abandona a China, carregando os tesouros imperiais. Em 1215, alegando que os chineses haviam rompido o Tratado de Paz, Gengis Khan destrói Pequim e deixa aí seus generais, que completam a tomada do país. Em 1218, volta-se contra o Turquestão, Império dos Karaktai. Entre uma conquista e outra, Gengis Khan fundou a cidade de Karakorum, que se tornaria a capital de suas imensas possessões. Até então, Gengis Khan havia limitado suas ambições à Ásia Oriental, mas em 1219 iniciou a travessia das grandes cadeias montanhosas do Himalaia que isolavam os povos da Ásia Central e Oriental das civilizações da Ásia Ocidental. O exército mongol atacou a Pérsia e outros grandes centros muçulmanos. Em 1221, conquista Cabul, no Afeganistão. Na tarefa de continuar a marcha para o oeste, durante 2 anos, levam o terror à Geórgia e às estepes do sul da Rússia, e sobem até a Crimeia. Depois invade a Bulgária e chega ao Mar Adriático, que banha as costas orientais da Itália. Mais ao norte chegaram até a Polônia. O alvo de Gengis Khan é o sul da Ásia. Parte então para uma batalha contra os remanescentes do reino dos Xia, mas cai doente, possivelmente de peste bubônica, pois era muito comum essa doença na época, morrendo 8 dias após os sintomas. Gengis Khan faleceu no sul da Ásia, provavelmente no dia 18 de agosto de 1227. Foi enterrado em local desconhecido, na Mongólia. Seus 4 filhos repartiram o império conforme sua vontade.